A palavra de Deus, São João capítulo 20, um texto que fala sobre a ressurreição de Cristo. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressado do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Abra sua Bíblia agora em 2 Samuel 18, do versículo 19 em diante. 2 Samuel 18, todos encontraram? Samuel está aí? Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje portador de novas, porém outro dia as levará. Mas hoje não darás nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. Deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície, passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro. Levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vindo andando e chegando, também viu o sentinela outro homem que corria. E o sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo. Só então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais o sentinela: veja o correr do primeiro, que seu parecer é o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Aimás: mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fizemos estas duas leituras da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito possa nos dar graça, capacidade para compreender o que o Senhor tem para nos contar nesta noite, Pai. O ensino da Tua Palavra, da profundidade do Teu Espírito, aquilo que Tu queres falar conosco. Estenda Tuas mãos poderosas, Senhor. Dai-nos entendimento e sabedoria. Dai-nos a força do Teu poder, Senhor. Fale com a Sua igreja e nos capacita para ouvir, para que nós possamos reter o melhor para o nosso coração, para as nossas vidas, Pai. Que o nosso espírito possa se alegrar ouvindo a Tua palavra. E que assim, ó Pai, nós possamos dar o melhor de nós para Ti, em conhecimento, em sabedoria, em entendimento. Porque a Tua palavra nos faz sábio na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluias. Louvado seja o Teu santo nome. Mais forte, porque é para Jesus, querido. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome. Podeis assentar na presença do Senhor. Nas duas leituras que nós acabamos de fazer, não sei se você percebeu, tem dois homens correndo. Não sei se você meditou na leitura. Na primeira tem dois homens correndo, de São João capítulo 20, e na segunda leitura tem mais dois homens correndo. Irmãos, uma coisa nós vamos compreender hoje pela palavra de Deus. Deus deseja que façamos as coisas com inteligência, que tenhamos visões, tanto do mundo material como do mundo espiritual. Esse é o desejo de Deus. Fazer com inteligência. E para fazer com inteligência,
temos que aprender a fazer. Temos que saber o que fazer. Deus não tem nenhum prazer em quem chega primeiro e não sabe o que fazer. Não adianta. Tem muitos correndo, mas não sabem o que fazer. Estão na frente, querendo chegar. E quando chegam, não sabem o que fazer. Irmãos, muitas vezes desejamos muito estar em algum lugar, conquistar alguma coisa, ter, possuir. E quando possui, não sabe o que fazer. Isso em muitas áreas da nossa vida. O jovem quer casar. Quando se casa, logo após estão separados porque ele não sabe conviver a vida a dois. Lutam, conquistam, corre atrás e quando chega naquele momento, quando ele conquista, ele não sabe o que fazer com aquela conquista. Lutou tanto para se ter aquilo. E quando se tem, é uma tolice atrás da outra. Deus quer que nós tenhamos a sabedoria de Deus. Para que aquilo que você conquistar, você ter capacidade para administrar. Você ter sabedoria para administrar. O diabo está roubando, está matando, está destruindo, porque falta sabedoria no povo de Deus. Chegaram, conseguiram, mas não sabem o que fazer. Sabe, queridos, são muitas coisas que nós precisamos. Isso no mundo material estou falando. São conquistas materiais. Mas é preciso, queridos, que nós também tenhamos a sabedoria espiritual. Conhecer mais de Deus. Saber como Ele age. Entrar e receber visões espirituais. Buscar isso. Irmãos, quantos analfabetos espiritual nós encontramos hoje em nosso meio? Quantas pessoas que não entendem nada das coisas de Deus? Quantas pessoas que não têm nenhuma capacidade nem para administrar a sua vida própria espiritualmente falando? Não tem nenhuma instrução, nem para educar, nem para administrar seus filhos espiritualmente falando. Como falta sabedoria, queridos, espiritual, na vida do povo de Deus. Por quê? Porque não vão à escola. Porque não frequentam a escola de Deus. A escola do Espírito, que é através da oração, através do aprendizado da palavra de Deus, através de cursos bíblicos, através de estudar a palavra de Deus a sós, ou em grupo, como nós temos a escola bíblica. Oração, que é a fala direta com Deus, onde nós temos um diálogo, onde nós falamos com o Senhor. Sabe, queridos, e muitas pessoas têm até medo de entrar nesta área, têm medo de compromisso nesta área com Deus, e por isso sofrem, por isso padecem, e não entendem das coisas de Deus, não conhecem as coisas espirituais. Irmãos, e nós vemos que todo o povo de Vitória da Bíblia foram pessoas que não tiveram medo de buscar a Deus, que não tiveram medo de pagar o preço para viver uma vida além da vida material, da vida física. Alguém que saiu acima, alguém, sabe, que esteve acima do nível da maioria. Alguém que disse, eu quero mais de Deus. Sabe, queridos, porque Deus tem prazer em se manifestar na nossa vida. Deus tem prazer em se manifestar na vida do seu povo. Mas o povo de Deus tem que querer isso. O povo de Deus tem que ter esse desejo de buscá-lo. Sabe, queridos? Porque muitas vezes nós ficamos como o profeta Isaías no capítulo 6, que durante um tempo da sua vida, ele ficou preocupado somente com as coisas materiais, somente com o reino do seu parente, que era Uzias, que era o rei de Israel por 52 anos. Somente quando o rei morreu, é que ele se apega mais a Deus. É que ele começa mais a buscar ao Senhor. E ele diz uma coisa interessante, queridos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Uma visão começa a acontecer. Sabe, queridos, tem muitas vezes que nós precisamos parar, analisar a nossa vida. Será que nós estamos vegetando espiritualmente falando? Será que nós não estamos vegetando? Achamos que estamos correndo bem, que estamos indo bem, mas é um vegetal. Alguém que o diabo entra, rouba, faz o que ele quer, o que ele deseja, e você não há nenhuma manifestação da tua parte, contrariando aquilo que está acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu emprego. O diabo continua dançando, espiritualmente você não vê. Pensa que é a pessoa que está do teu lado que é o problema? Pensa que é teu amigo de trabalho que é o problema? Irmãos, olha, a visão distorcida que começa a acontecer quando a pessoa não tem visão espiritual. Ele começa a lutar contra as pessoas. É você. O culpado é você. Ele não é o culpado. O culpado é o outro. Sabe, queridos, falta visão espiritual, filho, filha. Tem que enxergar um pouco mais. Tem que perceber que o diabo está entrando aí na tua casa e você não está vendo.
tem que perceber que tem que ser expulso no jejum e na oração. Tem que expulsar esse capeta da tua casa para que teu lar tenha paz, que você tenha alegria. Senão, queridos, a desavença está formada, a tribulação, a angústia da alma, e você não tem forças para orar. Você não tem forças para buscar a Deus. Está em primeiro lugar, todo mundo vê. Está sempre ali em primeiro lugar. Mas lá em casa está um problema. Que adianta correr tanto? Que adianta todo mundo te ver? Você está presente. Essa pessoa é uma bênção. Tudo que faz, ele está presente. Chega primeiro, mas não sabe o que fazer. Esta é a mensagem desta noite. Deus quer que a hora que você chegar, você saiba o que fazer. Amém? Senhor, quando eu chegar, eu quero saber o que eu faço. Vamos colocar de pé? Eu quero saber o que eu devo fazer. Aleluias. São muitos exemplos. Levante a tua mão para o Senhor. E diga, Senhor, quando eu chegar, eu quero saber o que fazer. Não quero ser enganado pelo inimigo. Mas para isso, eu vou te buscar. Eu vou te conhecer mais. E o diabo, o meu adversário, meu único adversário, não vai me vencer. Em nome de Cristo, eu já sou vencedor. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Pode aplaudir ao Senhor, querido, porque Ele merece honras, merece glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Podeis assentar na presença do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos dê graça. Aleluias. Louvado seja Deus. Então nós podemos falar de muitas pessoas, queridos, que quando chegaram, tinham sabedoria. Tiveram sabedoria e manifestou. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor nosso Deus para receber a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para não se calar diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das lutas que nós passamos. Irmãos, quando aconteceu a coisa mais grandiosa da face da terra, quando aconteceu a coisa mais linda, nos céus estava uma festa tremenda, estava a coisa mais gloriosa, porque naquela manhã de domingo, Jesus tinha ressuscitado. Foi o maior acontecimento histórico, queridos. Aquele acontecimento mudou a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Seria a maior, irmãos, não tem nada igual. Tem nada igual a esse fato. Foi o maior acontecimento do mundo. Cristo ressuscitou neste domingo, hoje, de manhã. Duas mulheres chegam sem saber que ele já havia ressuscitado. Estão levando perfume, estão levando alguma coisa para, como era de costume do judeu, para ficar cheiroso o sepulcro, para embalsamar o corpo de Jesus. Chegam no local, não tem ninguém. Está vazio. Elas correm onde tem dois discípulos. Elas vão até onde está Pedro e João. E diz, olha, nós fomos ao sepulcro e lá não tem ninguém. E Pedro e João saem correndo. Vão em uma carreira veloz. Correm, correm, correm. João sai na frente e chega primeiro ao sepulcro. E quando ele chega, note bem, quem era João? João era o discípulo mais amado. Era o que tinha mais intimidade com Cristo. Mas quando ele chega, ele não entra no sepulcro. Ele só vê os acontecidos pelo lado de fora. Ele só vê o movimento do lado de fora. Pedro chega correndo e entra no sepulcro. Entra, vê os lençóis, vê até um pano. Note bem que Pedro prestou atenção como estava lá dentro. Ele viu os lençóis dobradinho, estava tudo excelente, dobrados os lençóis, colocado em um canto. O pano que estava amarrado na cabeça de Jesus estava ali dobradinho, tudo bem em perfeita condição. Ele vê tudo isso, sai para fora, olha para um lado e para o outro e volta para casa. Está escrito aqui. E voltaram para casa. O maior acontecimento da história. Chegaram. Irmãos, o plano de Deus era o seguinte. Aqueles 3 anos que Jesus trabalhou com eles, era para eles serem os seus sucessores. Era para eles serem aqueles que seriam os anunciadores da palavra. Foi 3 anos de preparo. 3 anos de uma faculdade
ao ar livre, aprendendo, vendo o que Jesus estava fazendo, vendo as curas, os milagres, vendo ressuscitar mortos, ouvindo a frase que Jesus disse por algumas vezes: ao terceiro dia vou ressuscitar. E agora, queridos, dois dos maiores, daqueles que mais se destacavam entre os discípulos, estão presenciando a cena e nada adiantou. Estão vendo a cena do sepulcro vazio, mas nada valeu. Nada aconteceu. O sepulcro está vazio, mas eles estão calados. Não sabem o que fazer. Correram, chegaram, mas não sabem o que fazer. E tem um detalhe aqui que mostra, queridos, abra sua Bíblia em São João, que fala por que eles não fizeram nada. O versículo 9, capítulo 20 de São João, o versículo 9 diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura. Capítulo 20 de São João, o versículo 9 diz: porque ainda não sabiam a Escritura. Eles não sabiam. Olha bem, queridos, que perca de tempo, 3 anos numa faculdade, não aprender nada. Quantas vezes a lição foi pregada, foi ensinada? Irmãos, e nós estamos assim muitas vezes. Muitos de nós não sabemos nada a respeito de Cristo, a respeito da sua palavra. Alguém pergunta, nós não sabemos falar, não sabemos responder, porque não temos conhecimento de causa. Qual a razão da tua fé? Por que você está na igreja? Por que você serve a Deus? Você tem a resposta? Por quê? Por que você está aqui hoje? Por que você vai participar da Santa Ceia? Você sabe? 3 anos não sabiam a Escritura. Não conheciam a palavra. Vê um sepulcro vazio e não sabe o que fazer. Irmãos, era para ter início ali. Agora, gente, olha, Pedro principalmente, João, os dois. Chegou a nossa hora. O que ele falou aconteceu. Ele ressuscitou. Não, mas não partiu nisso não. Estava escrito na palavra, ele disse várias vezes, ele está vivo, vamos correr, vamos anunciar. A todo mundo, esse povo tem que ouvir que Jesus Cristo está vivo. Não. Foram para casa, queridos. E muitos de nós, Deus opera e nós voltamos para casa vazio. Voltamos para casa chateado. Voltamos para casa sobrecarregado com os mesmos problemas que você saiu de casa. Volta com eles. Porque não conhece o teu rei. Porque não conhece o teu líder, o teu mestre. Não conhece aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Não sabe o que ele pode fazer no teu casamento, na tua família. Não sabe o que ele pode mudar a tua vida quando você acredita na palavra de Deus. E volta para casa arruinado, com os mesmos problemas. Não conhece a palavra. Gente amada, essa palavra não é em vão para nós nessa noite não, queridos. Hoje é a Santa Ceia, a 10ª, como já foi dito aqui, a 10ª Santa Ceia do ano. Irmãos, precisamos conhecer melhor o Deus que nós estamos servindo, queridos. Se nós conhecermos verdadeiramente o Deus que nós servimos, nós vamos parar de ser tão fechado dentro de nós mesmos. Vamos olhar um pouco além, um pouco mais afora de nós. Vamos dizer para este mundo, o Deus que eu sirvo está vivo. O Deus que me faz feliz, que faz a minha família feliz, que faz eu ter um casamento abençoado, Ele está vivo. Ele está vivo. É por isso que eu vou à igreja. É por isso que eu vou aos domingos, vou às quartas, eu vou todo dia, porque eu sou feliz, eu sou abençoado e tenho alegria de estar na presença dEle. Quem diz chega de tanta igreja é alguém que não conhece isso, queridos. Chega de tanto e você, é porque não conhece isso, não conhece que Ele está vivo, não conhece que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso, muitas vezes criticam. Mas quem conhece esse Jesus vivo, tem razão de estar aqui nesta noite. Amém, amados? Pedro foi para casa, com a mesma tristeza da sexta-feira passada, quando Cristo estava na cruz. Olha, irmãos, que coisa tenebrosa, queridos. Sexta-feira passada, Jesus Cristo foi preso, Pedro negou 3 vezes, estava chateado, sobrecarregado com os acontecimentos. Era hora dele se alegrar, mas ele estava chateado. Ele estava sobrecarregado com o problema de sexta-feira passada. Hoje era domingo, isso é acontecido aqui. Hoje era domingo, mas ele estava 3 dias atrás. Ele estava vendo a cena da cruz. Ele estava vendo um Jesus sangrando, um Jesus sofrido. E aquela visão estava na mente dele. Agora ele olha o sepulcro vazio, mas ele não consegue ver outra coisa. Ele só vê aquele problema. Sabe, queridos? É isso que acontece muitas vezes aqui dentro da igreja. Não consegue olhar para Cristo. Ele está vendo o problema dele. Ele está vendo a doença dele. Ele está vendo a dor do coração dele.
Ele está vendo a chateação dele e não consegue ver outra coisa. E volta para casa da mesma forma, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, com a mesma chateação. Não vai mudar nada. Não mudou nada, queridos. O homem que chegou e viu o lugar onde Cristo jazia, o homem que viu as roupas colocadas dobradinha, mas voltou para casa com a mesma tristeza. Irmãos, isso não pode estar acontecendo conosco. Amém, queridos? Isso não pode estar acontecendo com a gente, queridos. Isso não pode estar acontecendo com você, se você crê num Deus vivo e poderoso. Você crê? Você crê que Ele pode fazer tudo por você? Você vai abrir a boca e vai falar dele para todo mundo? Falou um pouco fraco agora. De fraqueza aí, eu estou achando que está do mesmo jeito de Pedro. Pedro não disse uma palavra sequer. Pedro viu tudo e não disse uma palavra. Voltou com a mesma tristeza para casa. Muitos de nós estão assim, essa palavra não está vindo por vir não, mano. Pode ter certeza disso, essa palavra não está vindo por vir. Temos que receber o Espírito da ressurreição hoje aqui. O Senhor tem que nos convencer disto. O Espírito de Deus tem que nos convencer disso, queridos, para que ao voltar para casa a gente volte com alegria. A gente volte feliz. A gente volte curado. A gente volte liberto. Com novos pensamentos. Com pensamentos de alegria. Porque ressurreição significa alegria. Significa eternidade para nós. Significa vida eterna para aquele que crê. Amém, queridos? Você crê nisto? Louvado seja Deus. Irmãos, é isso que faz a diferença, amados. Não adianta correr. Chegar e ver. Quem sabe o Espírito Santo torcendo, esses dois vão chegar lá e vão ver o sepulcro vazio e vai sair gritando que nem doido. Acho que quando eles chegarem e se calaram, o Espírito Santo murchou. Mas cadê? Cadê os meus filhos que eu confiei neles 3 anos aí pregando, ensinando? Não acontece nada, queridos. O Espírito Santo fala na igreja, não acontece nada. A nossa vida não muda. Está faltando fé. Está faltando acreditar. Está faltando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo fiel na sua palavra. Quando nós cremos, acontece. Você crê ou não? Será que é isso que está faltando? Querer acreditar mesmo na palavra de Deus? Eles não conheciam a palavra. E você? E nós? Conhecemos a palavra de Deus? Ter a palavra, ter a mensagem. Ter algo que dizer. Mesmo acontecido lá, em 2 Samuel, quando o filho do rei morreu, Joabe se aproxima e diz para um estrangeiro, para um que não é do país, um jovem de Cuse, e diz, você vai lá, vai até o palácio do rei, e diz que o filho dele morreu. E tem outro jovem ao lado e diz, não, deixa eu. Aimás disse que eu vou. Então, você não, filho. Você não tem mensagem para entregar para o rei. Quem tem é ele. Mas mesmo assim, ele insistiu. Não deixa eu correr também. E o Joabe, que era o capitão do exército, disse, então vai. E ele saiu desabalado da carreira, mas correu. Ultrapassou o outro que já tinha saído há 10 minutos na frente. Chegou o primeiro na casa do rei. E o rei disse, o que é que você traz para mim? Quais são as boas novas? Ele dizia, eu vi um tumulto, só que eu não sei o que era. Eu vi gente correndo para lá, vi gente correndo para cá, mas eu não sei o que era. E o rei disse, então senta aí, fica quieto. Olha assim, que adianta ver? Irmãos, é isso que está acontecendo com a gente muitas vezes. Estamos vendo, mas não sabemos definir quem é Deus, como Ele opera, que verdadeiramente Ele está presente onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Estamos lá, a mesma reunião, todo mundo junto. Aconteceu hoje alguma coisa na igreja? Não aconteceu nada. E a palavra? Nem lembro direito. Mensageiro aí. Sabe, queridos, que está na igreja, está vendo o tumulto, está vendo a multidão, mas não sabe o que aconteceu. Irmãos, é preciso que esta palavra venha impregnar hoje em nosso coração. Porque Deus não nos chamou para não ter mensagem. Deus não nos chamou para não saber o que estamos fazendo. Deus chamou um povo inteligente. Um povo que tem sabedoria no coração, que o Espírito Santo é o professor. E Ele quer nos ensinar algo novo hoje. Ele quer falar uma vez só com a gente. Não quer todo dia repetir a mesma mensagem, não, para que nós aprendamos alguma coisa. Não. Ele falou hoje, vamos guardar essa palavra no coração, vamos aprender, vamos sair falando o que nós temos ouvido e aprendido daquele que é o nosso Deus. Então você vai ficar sentado do lado. O rei vai olhar para você, você não tem mensagem? Então senta e fica quieto. Correu tanto. E você não tem mensagem? Senta e fica do lado. Depois chegou o outro
que veio mais lento, que veio mais devagar. Mas chegou e disse, aconteceu isto, isto e isto. Explicou direitinho para o rei o que tinha acontecido. Então a velocidade não basta, querido. Não adianta ser veloz se você não sabe o que está fazendo. Não adianta chegar na frente se você não sabe a razão da tua carreira. Vamos andar devagar, mas vamos andar direito. Amém, queridos? Vamos andar firme. Foi indagado, foi perguntado, dá a resposta correta. Eu sirvo a Deus. A minha vida é abençoada porque eu tenho Deus no meu coração. Eu vou à igreja porque eu sou apaixonado por Cristo. Eu falo dele porque eu amo. Quando você ama alguém, você tem prazer de falar desse alguém. Tem ou não tem? Se você não está falando, é porque você não o conhece. É porque você não o ama. Então vamos falar deste alguém. Aleluias. Pedro, então, queridos, diz aqui no versículo 30, no versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. 20 e 10. São João. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aí começa, queridos, daí para frente, uma maratona do próprio Cristo ressuscitado, trabalhar com eles. E com certeza, só os 3 anos bastariam para tudo isso. Mas ele foi obrigado a ficar mais 50 dias aqui na terra, para reuni-los, para falar com eles, para se apresentar a eles. Ainda tinha alguns incrédulos que diziam, eu não creio. As mulheres viram e creram. E os discípulos, alguns estavam duvidando. Estão lá em casa. Outros dizem assim, vamos pescar? Reúnem para a pescaria e vão mesmo. Porque não acreditaram no que viram. Sepulcro vazio. Então o que falta, queridos, é acreditar que Jesus Cristo nos chamou com uma missão. E esta missão, para fazê-la, tem que conhecer. Tem que conhecer a palavra de Deus. Senão, você é um mensageiro que não tem mensagem. Você não tem mensagem. Quando você é desafiado pelo inimigo, você não sabe o que responder para ele. Ele está falando e você fica calado. Jesus Cristo, quando o diabo se aproximou dele no monte, e cada coisa que o diabo falou, ele respondeu outra. Porque ele conhecia a palavra. Mas muitos de nós, o diabo fala, nos engana e nós ficamos calados. Porque você não tem a palavra. Mas quando você tiver a palavra no teu coração, a cada retrucada de Satanás, você vai ter uma resposta e dizer, está escrito, Satanás, que eu sou mais que vencedor em Cristo. Que a minha família é abençoada em Cristo. Você não vai enganar, você não vai me roubar, você não vai estragar a minha convivência. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Agora, deixa ele mexer na tua casa e você fica em silêncio para você ver. Deixa ele roubar alguma coisa sua, roubar a tua paz, da tua família, e você ficar em silêncio. Fala, opa, achei aqui quem não sabe. Encontrei alguém aqui que não tem sabedoria. Encontrei alguém que não tem conhecimento. E esse eu vou destruir. Porque você só tem uma arma contra ele. Que é a nossa fé em primeiro lugar. Segundo, a palavra. Fé na palavra. Se você não tiver fé na palavra, ele vai zombar de você. Você crê que é assim? A palavra de Deus diz isso. Ele vai pisar em você. Então não seja tapete do inferno, queridos. Toma posição, receba a graça de Deus e não deixe o diabo te enganar. Ore, jejue, receba a unção de Deus na sua vida. O conhecimento da palavra talvez você tenha. É preciso que você se firme com Deus. E diz, em nome de Jesus, eu vou enfrentar esse desafio. A palavra está no meu coração. Senhor, me faz lembrar da tua palavra. Porque esse capeta vai sumir da minha vida, vai sumir do meu lar, vai sumir do meu negócio, do meu emprego, da minha família. Ele não vai mais me pisar porque eu tenho sabedoria de Deus. Ele não vai mais me enganar para a glória de Deus. Irmãos, chega, basta. Tome atitude, faz o que você tem que fazer. Não seja Pedro e nem João. Não seja Aimás, mas seja alguém que corre sabendo o que está fazendo. Vamos colocar de pé na presença de Deus. Fique com esta palavra. Se te falta sabedoria, diz o apóstolo Tiago, peça a Deus, que a todos dá, de igual modo, de igual maneira. Deus não tem filhinho especial, queridos. Deus chamou cada um de nós para corrermos na sua presença, para sermos os anunciadores das boas novas, para falarmos do seu amor, para falarmos da sua grandiosidade. Que o Espírito do Senhor te dê discernimento, para saber o que fazer.